Buenas tardes. Pois é, né, rapaz? Que rodada foi essa, né? Rodada com goleada para o Flamengo, né? Sobre o Flamengo. Vitória do Fluminense, uma vitória importante. Não menos importante, uma vitória do Botafogo, fora de casa. E um resultado que tem a sua importância, mas de certa forma negativa, o empate do Vasco, ontem com o CSA. Falando desse último aí, é certo que o torcedor, eticamente a comissão técnica, os jogadores não iriam dizer, mas de toda forma pensaram, né? A própria imprensa, que eticamente não vai dizer, mas também pensou, né? Que o Vasco conseguiria um resultado positivo ontem em Cariacica jogando contra o CSA. CSA que não ganha de ninguém, é o vice-lanterna. O Lanterna é um pouco pior do que o CSA. CSA e Avaí, com todo respeito, não tem condição de atuar em primeira divisão. O CSA fez algumas contratações aí e tudo mais, mas não resolveu o problema e nem vai resolver. CSA e Avaí praticamente são os dois primeiros a descer. Tem a situação do Goiás aí, Chapecoense e tal. Esses quatro aí, dentre esses quatro, pelo menos dois ou três desses aí, eu acho que não escapam de descer para a segunda divisão, não. Que eu não vejo nada pior do que esses quatro, entendeu? Não vejo. Tem situações aí complicadas e tudo mais. Cruzeiro que está lá também na zona de rebaixamento, mas não quero crer que o Cruzeiro vá permanecer ali até o final do campeonato. Precisa acelerar o processo, porque o tempo está passando, o Cruzeiro está com 10 pontos, pô. Meu Deus. Então, o Vasco, entendeu? Pelo menos o Vasco, vamos dizer assim, o Vasco pelo menos somou um pontinho. Somar é fundamental, né? Eu canso de dizer e sou repetitivo e vou repetir sempre. Esses quatro que eu falei agora que vão disputar aí, quem é que vai para a segunda divisão aí, não se pode perder pontos para esse pessoal. Principalmente deixar de faturar 3 pontos. Deu um pontinho, dependendo da situação até vai. O negócio é somar contra eles. Porque isso é que faz a diferença no final do campeonato, né? E o Vasco jogou com um adversário, entre aspas, direto, né? E deixou escapar 2 pontos. Agora o Vasco da Gama, o próximo, esse jogo é considerado um jogo em casa. O Vasco, por conta de obra lá no estádio de São Januário, levou esse jogo para Cariacica. Mas o próximo jogo do Vasco será fora de casa, entendeu? E será contra quem? Contra o Goiás. Goiás que não ganha de ninguém, Goiás que dispensou agora o treinador, tomou a segunda goleada de 6. Isso pesa para qualquer elenco, qualquer treinador, qualquer equipe. A gente vendo o Goiás jogando, a gente não consegue ver algo que possa ajudar o Goiás a melhorar. E o Vasco agora vai jogar com o Goiás lá na casa dos caras. Jogo fácil pro Vasco? Não. Palco formiga. Goiás, uma hora, Goiás vai fazer um resultado. E nada melhor do que ser agora. Vem perdendo direto, vai pegar o Vasco lá dentro de casa. De toda forma eles se impõem dentro de casa. A gente vai ter que ficar muito atento, porque esse jogo é perigoso para o Vasco da Gama. Perigoso para o Vasco, que está bem na tabela, melhorou depois que o Vanderlei chegou. Mas vai encontrar o Goiás agora. Como o Goiás não ganha de ninguém, vai se pensar novamente, igual pensou-se que seria contra o CSA, né? Não pode pensar assim. Tem que entender que o jogo é difícil. E com toda certeza será um jogo muito difícil para o Vasco. A não ser que o Vasco chegue lá e prove o contrário. Jogo duro. Outro carioca que jogou no final de semana foi o Botafogo. Foi lá encontrar o Avaí. Avaí que não venceu um jogo sequer ainda no campeonato. Eu não sei quando e de quem é que o Avaí vai ganhar. Mas eu tô na dúvida. Será que vai ficar 38 rodadas sem ganhar um jogo? Eu acho que isso seria inédito no campeonato de pontos corridos. Uma hora vai ganhar de alguém, mas está difícil, porque o Avaí realmente ele é um pouquinho inferior ao CSA. O Botafogo foi lá, já estava sendo cobrado pela sua torcida e tudo mais, foi lá e fez o resultado lá, 2-0. Alguns amigos meus disseram, um botafoguense mesmo, Bruno, meu amigo, disse: fiquei surpreso com a vitória do Botafogo. Eu não me surpreendi, não. Eu achava que era bem possível o Botafogo fazer esse resultado.
né? Mas sempre com um pé na frente e outro atrás, porque embora esses times sejam fracos, na casa deles assim, costuma complicar um pouquinho até que você faça o primeiro gol. E foi o que aconteceu. O Botafogo ganhou o jogo tranquilamente, equilibrou o jogo. E agora o próximo confronto do Botafogo será contra o Atlético Paranaense. Esse jogo será em casa. O Botafogo jogou fora, vai pegar o Atlético Paranaense aqui. Não sei como é que o Atlético Não sei como é que o time do Atlético Paranaense virá, se virá com o time titular, com reserva, com o time misto. Mas o Atlético Paranaense é um jogo complicado também para o Botafogo. Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Certo? Então o Botafogo vai encontrar um adversário também duro de se jogar, de se vencer. Mas tomara que essa vitória contra o Avaí dê um gás ao Botafogo e estimule o jogador a fazer um bom jogo no próximo final de semana contra o Atlético. Fluminense ganhou bem do Internacional no sábado. Internacional, esse mesmo Internacional. Fluminense bateu o Internacional, esse mesmo Internacional que está classificado aí para as quartas de final da Copa Libertadores. Veio aqui com o time mesclado e tudo mais. O Fluminense fez o resultado aí, bem feito. Entendeu? Foi bom para o Fluminense, que saiu, né, da zona de rebaixamento. Está ali, se eu não me engano, em 16º. E agora o próximo jogo do Fluminense será o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro fora de casa, lá naquele caldeirão lá em Minas. Jogo difícil. O Atlético Mineiro está confirmando aos poucos. Um amigo meu disse que o Atlético Mineiro não se sustenta e que o Santos já pode ser considerado como um candidato ao título. Está 8 pontos aí de distância do terceiro colocado, do Flamengo principalmente, e está alguns pontos aí, menos pontos do Palmeiras, mas um amigo meu disse que o Santos está marcando território, está confirmando, dizendo para todo mundo que eu vou brigar pelo título. E eu ainda estou em dúvida, até mesmo com relação ao próprio Flamengo, também tenho dúvidas, porque daqui a pouco eu vou falar do Flamengo, eu acho que o Flamengo está focando um pouco mais na Libertadores do que no Brasileiro, mas tem lastro para isso. Então, o Fluminense vai encontrar o Atlético Mineiro. Jogo duro. O Fluminense tem que jogar com o melhor que tiver. Né? Não tem condição de fazer opções de jogar, de trocar toda hora. Tem que bater o time o máximo que puder. Né? E o Flamengo, cujo próximo adversário será o Grêmio. Flamengo que ontem perdeu para o Bahia de uma forma, vamos dizer, vexatória, né? Porque 3-0 para o Bahia não chega a ser nada demais, porque quem pensar que o Bahia é um time que não tem condição de fazer isso contra o seu adversário está enganado. O Bahia é um bom time. Canso de dizer que o Bahia já vem desde o final de 2017, o ano de 2018 muito bom, perdeu alguns jogadores, Zé Rafael, por exemplo, mas fez as reposições certinha. O treinador é inteligente, sabe o que faz, e ontem provou isso. Ele, sabendo que o Flamengo viria com o Felipe Luiz, já havia a possibilidade de Felipe Luiz estrear, ele forçou o jogo em cima do Felipe Luiz, que não tinha a menor condição de entrar como titular. Para que colocar o Felipe Luiz nesse jogo? Esperava um outro momento, né? Nesse momento não precisava. O René vinha bem, tanto que o René entrou no segundo tempo e não houve mais nada. Os 3 gols foram enquanto o Felipe Luiz esteve em jogo. Ainda está completamente fora de ambiente de jogo no Brasil. Vai precisar se reciclar, né? Reclamou do gramado, falou do Bahia e tal, né? Porque ele não sabe, ele ficou 14 anos lá fora e não ouviu falar do Bahia, né? Com todo respeito, o Bahia tem menos mídia do que os clubes tidos e havidos como grandes. Então as informações que ele tinha lá não tinha informação sobre o Bahia. Mas o Bahia é isso aí, ô Felipe Luiz. O Bahia é um bom time, um bom elenco, um bom treinador, e lá dentro da Fonte Nova é dificílimo de ganhar. Se o Bahia jogasse sempre com a mesma intensidade que jogou ontem contra o Flamengo, seja dentro ou fora de casa contra qualquer um, seria um adversário muito difícil de ser batido. E eu espero, porque eu acompanho o Bahia, eu gosto de vê-lo jogar, eu espero que o Bahia mantenha essa pegada aí, porque é um time que eu gosto de ver jogar, joga futebol. Entendeu? E lá dentro da Fonte Nova é difícil para todo mundo. Mas alguns foram lá e ganharam. Porra, uma hora alguém vai ganhar. Mas é difícil. E o Bahia fez o papel dele. 3-0, 3 gols do rubro-negro Gilberto. E o Bahia, se tivesse gás para forçar no segundo tempo a mesma intensidade, faria mais no Flamengo. Mas ninguém joga naquela mesma intensidade 2 tempos.
Até porque não precisava, já estava 3-0, não precisava se desgastar tanto assim, né? Então o Flamengo agora pega o Grêmio, vai ter que recuperar jogador, né? Sinceramente, eu não arriscaria colocar o Gabriel agora, a não ser que a contusão não seja tão grave assim. Agora há pouco mesmo, ouvindo e vendo aqui na rede social, o Flamengo está negociando com o Balotelli. Será o Benedito Balotelli, cara? Balãozinho no Flamengo. Eu não sei. Eu não sei até onde que a direção do Flamengo quer chegar, com essas contratações todas aí de muito vulto, muito peso, né? Mas vamos aguardar aí. Pelo menos, segundo a rede social, segundo a mídia, está em negociação, né? Mas o Balotelli chegando, acho que vai ter que sair alguém, né? Porque senão fica muita gente. Vai botar para jogar onde? Como é que vai ser? Mas isso aí não é problema nosso, né? Daí é o problema do treinador e da comissão técnica, né? Então vamos aguardar aí o meio da semana, né? Acho que durante a semana vai ter jogos aí, só se for nem de Copa, só se for de Copa Sul-Americana. De Libertadores não, porque os jogos de Libertadores é só a partir do próximo dia 21. Então deve ser alguma coisa aí de Sul-Americana, né? E Sul-Americana terá uns jogos bons aí, Fluminense, Corinthians. Teremos bons jogos aí durante a semana que for dia de jogo da Sul-Americana. E a gente está aqui para acompanhar. Tá certo? Então é aguardar aí o final de semana chegar. Enquanto isso, eu tenho que desejar a todos, a mim, a minha família, meus amigos, a todos, uma semana de luz, paz e de muitas bênçãos. E eu sempre digo que durante a nossa caminhada, durante toda essa semana, encontramos bons caminhos e boas pessoas no nosso caminho. Tá certo? Paz e tranquilidade para todos durante toda a semana. Até lá.